Você já ouviu falar ou conhece alguém que tem a doença de Alzheimer? Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que é a doença de Alzheimer e quais são as alterações que ela causa no cérebro das pessoas. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva descrita pela primeira vez em 1906 por Alois Alzheimer. Hoje é a causa mais comum de demência no mundo, afetando cerca de 50 milhões de pessoas. É interessante destacar que o Alzheimer não se limita apenas a idosos, apesar de muita gente acreditar nisso. Na verdade, pessoas com 40, 50, 60 anos também conseguem desenvolver um tipo específico de Alzheimer. Existem dois principais tipos de doença de Alzheimer. Existe o Alzheimer precoce, que geralmente começa a aparecer com 40, 50 anos de idade e tem uma base genética mais descrita na literatura, e o Alzheimer tardio, que é o mais comum e que a maioria das pessoas conhece, que começa a apresentar ali a partir dos 70, 80 anos de idade e que geralmente está relacionado mais com o ambiente. Inclusive, de forma interessante, o Alzheimer de início precoce é conhecido como Alzheimer familiar, porque ele geralmente acontece com um fator genético muito específico que é passado de pai para filho. Enquanto o Alzheimer tardio, que é o mais comum, é também conhecido como Alzheimer esporádico, porque ele não está tão correlacionado com alterações genéticas passadas de pai para filho, como acontece no outro Alzheimer. Mas, obviamente, as duas doenças têm vários componentes genéticos importantes. Esses dois tipos de doença de Alzheimer compartilham várias características e alterações cerebrais diferentes, apesar de que a progressão dos sintomas podem variar. Bem, se você assiste esse canal aqui, você sabe que o cérebro humano é uma máquina muito complexa e que depende da interação de diferentes células, como os neurônios, os astrócitos e a micróglia, que é a principal célula de defesa do nosso cérebro. No Alzheimer, a harmonia entre a atividade dessas diferentes células é interrompida. A hipótese mais prevalente até o presente momento é a de que o Alzheimer aconteça por conta do acúmulo de certas proteínas mal formadas, dentre as quais a gente pode citar a proteína beta-amiloide. A proteína beta-amiloide é um fragmento derivado de uma molécula maior chamada proteína precursora amiloide, que desempenha funções normais no cérebro, como ajudar no crescimento e na reparação de neurônios. Durante o metabolismo celular, essa APP pode ser quebrada em fragmentos menores, sendo a beta-amiloide um desses. No cérebro saudável, geralmente essas proteínas beta-amiloides não se acumulam, porque ou elas são degradadas ou são reabsorvidas. Contudo, na doença de Alzheimer, essas proteínas começam a se agregar, formando o que a gente chama de oligômeros e depois de placas beta-amiloides. Eu sei que são nomes estranhos, mas o ponto importante é que começa a ocorrer o acúmulo, a agregação de proteínas tóxicas para o ambiente do cérebro. Essa beta-amiloide, por exemplo, consegue atrapalhar a conexão sináptica entre neurônios, favorecendo um prejuízo na comunicação neuronal. Além disso, ela também pode gerar uma cascata de atividade inflamatória e uma cascata de alterações na estrutura e funcionamento do neurônio, fazendo com que ocorra o processo de neurodegeneração e também ocorra o processo de morte neuronal. Outra proteína que também está envolvida na doença de Alzheimer é a proteína Tau. A proteína Tau desempenha um papel crucial na estrutura interna dos neurônios, ajudando a estabilizar os microtúbulos que funcionam como estradas para o transporte de nutrientes. Sim, eu sei que são nomes estranhos, mas assim, esses microtúbulos, eles basicamente são estradas dentro dos neurônios que vão garantir o transporte de proteínas e outras moléculas para as diferentes áreas dentro desse neurônio. Então, uma proteína produzida ali no núcleo vai começar a ser encontrada no axônio através dessa estrada que são os microtúbulos. Em cérebros saudáveis, essas proteínas do microtúbulo estão tranquilas, fazendo o trabalho delas. Contudo, em cérebros da doença de Alzheimer, ocorre uma hiperfosforilação dessa proteína, ou seja, ela muda a sua estrutura, fazendo com que ela se solte e comece a se agregar, formando o que a gente chama de emaranhados neurofibrilares. É um nome estranho, né? Mas imagina como se estivesse acontecendo o seguinte: você tá numa estrada e aí pedaços dessa estrada começam a se soltar e eles começam a formar um buraco muito grande, ou começam a formar uma coisa muito grande que você pode bater o seu carro se você não prestar atenção. Ou seja, começa a atrapalhar o tráfego ali naquela via. Mais ou menos isso acontece com a proteína Tau. Só que como ela faz isso geralmente dentro do neurônio, você acaba prejudicando não somente o transporte de certas proteínas, como também a própria função, a própria sobrevivência desse neurônio. E é interessante destacar que o acúmulo dessas duas proteínas também está associado a um processo de alteração da atividade da micróglia, que, como eu disse anteriormente, é a principal célula de defesa do nosso cérebro. A micróglia, ela é responsável por garantir que o nosso cérebro não está sendo infectado por nenhum tipo de vírus, bactéria ou coisa do tipo. Então é uma célula que tem características do sistema imune que tenta proteger o cérebro. Só que
Com o acúmulo dessas proteínas, ela começa a identificar que está tendo alguma coisa errada e dispara um processo que a gente chama de neuroinflamação, que é basicamente igual à inflamação que acontece na periferia, mas ali no cérebro. Esse processo neuroinflamatório, por longos períodos, ou seja, uma neuroinflamação crônica, está diretamente associada com o processo de neurodegeneração, que é característico da doença de Alzheimer, ou seja, a capacidade do neurônio de perder o seu funcionamento correto, e também da morte neuronal, que é literalmente o neurônio começar a morrer demais, e aí você começa a ter uma perda de capacidade cognitiva por conta disso. Os estudos mais recentes tentam colocar a doença de Alzheimer como duas fases distintas. A fase pré-sintomática, onde começa a ocorrer o acúmulo dessas proteínas amiloides, proteína tau e do processo de neuroinflamação, mas que ainda não é suficiente para gerar os sintomas clássicos, como perda de memória, alteração da atenção e também as alterações motoras que estão associadas com essa doença de Alzheimer. A outra fase é a fase sintomática, que é a fase onde esse acúmulo, essa neuroinflamação e neurodegeneração são tão contundentes que começa a aparecer os sintomas, que aí são sintomas clássicos de perda de memória, problemas de atenção, que todo mundo conhece sobre a doença de Alzheimer. De forma interessante, diferentes áreas do cérebro são afetadas por esses processos de neuroinflamação e neurodegeneração. Uma das principais áreas afetadas por essa doença é o hipocampo, que é a principal área do nosso cérebro responsável pela produção de memória. Acontece que em cérebros de pessoas com doença de Alzheimer em estágios mais avançados, a gente vê uma atrofia muito grande do hipocampo, ou seja, ele diminui muito de tamanho, fazendo com que a gente entenda que o que está acontecendo ali é um processo de neuroinflamação tão grande que você tem uma perda massiva de neurônios e ele literalmente diminui de tamanho. Em tese, essa atrofia hipocampal explica muito os sintomas cognitivos da doença de Alzheimer, principalmente a dificuldade de lembrar das coisas, porque a área do cérebro responsável pela produção de memória está sendo afetada. À medida que a doença progride, você começa a ter outras áreas do cérebro, como por exemplo o córtex pré-frontal e estruturas do sistema límbico, que é o sistema de processamento emocional, também sendo afetadas, tendo ali o processo de neurodegeneração e neuroinflamação, fazendo com que surjam outros tipos de sintomas, como a dificuldade de raciocínio complexo, controle de emoções e tudo mais. Eu preciso destacar que esse vídeo aqui é apenas um pequeno recorte do tema da doença de Alzheimer. Eu sei que, na verdade, existem várias outras hipóteses para tentar explicar, mas eu tentei trazer nesse vídeo aqui as principais, as mais consolidadas até o presente momento, para poder dar uma noção para vocês do que é o cérebro com a doença de Alzheimer. Mas, obviamente, existem muitas outras pesquisas sendo feitas para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e compartilhar com um amigo que também iria gostar de saber sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção e até mais!